Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre PSG e Lyon, que terminou empatado em 1 a 1 com gol de Lucas Paquetá pro Lyon e gol de Kehrer pro PSG. Eu vou falar aqui sobre um pouquinho sobre o panorama do jogo e vou entrar mais sobre como saiu os dois gols, né? Falar sobre os dois gols. Bom, o Lyon veio com uma proposta defensiva, marcando um 5-3-2 num bloco médio barra baixo, tentando fechar os espaços, né? Fazendo uma marcação zonal, que você visa a bola e não os jogadores, então você visa a bola e tenta impedir que ela entre dentro do seu bloco. E, inclusive, quando entrou, foi quando o PSG criou as chances com mais perigo no primeiro tempo ali, né? Uma com o Marquinhos e uma com o Mbappé. A do Marquinhos, o Lopes teve que fazer uma bela defesa, e a do Mbappé, o chute foi para fora. Então o Lyon tentava evitar isso e induzir o PSG a jogar pelos lados. E daí nesse lado, o lateral do Lyon saltava para encurtar o espaço, né? E daí ele conseguia controlar bem a profundidade e não deixava o PSG chegar no fundo para fazer um cruzamento, por Icardi definir, né? E daí o PSG tinha que ficar rodando a bola. E daí o PSG tinha essa dificuldade ofensiva no primeiro tempo devido a essa marcação do Lyon. O Lyon tentava recuperar a bola e sair no contra-ataque, né, na transição ofensiva rápida, para pegar o bloco do PSG alto e tentar atacar as costas da última linha do PSG. E só para ilustrar como o bloco do PSG e a última linha do PSG estava alta, é só olhar aqui nessa imagem aqui, que é o mapeamento da posição dos jogadores. Isso foi pego com 25 minutos, que é a minutagem mínima para isso ser estabelecido no SofaScore, né? O gol do Lyon sai com 8 minutos mais ou menos. Então tem essa convergência, e o Lyon, depois do gol, teve um momento ou outro que conseguiu passar um tempo mais com a bola no ataque, mas predominantemente o PSG muito mais com a bola e com um bloco alto ali, o Lyon marcando, tentando encurtar os espaços do PSG para não conseguir chegar na profundidade e controlando a entrada da bola pelo meio com a marcação zonal. Outra coisa que vale ressaltar nesse contra-ataque do Lyon é que o Lyon tenta fazer a inversão para pegar a zona que não tem tantos jogadores do PSG ali, não tá tão povoada, para que não dê certo a pressão pós-perda do PSG, que muitas vezes já não dá certo. O PSG sofre muito com contra-ataque em todos os jogos, justamente porque a pressão pós-perda, que é você pressionar o portador da bola a partir do momento que ele recupera a bola, para ele não conseguir encontrar uma opção de passe para gerar um contra-ataque, o PSG acaba sofrendo muito contra-ataques por causa disso, né? E bom, o Lyon daí fazia a inversão para pegar o lado que tinha menos jogadores do PSG, o que atrapalharia menos o jogador que fosse receber a bola, né? Que estaria atacando as costas da defesa. E o gol sai num momento assim, só que não é um contra-ataque. É a partir de uma saída de bola do Lyon, e eu vou mostrar aqui. Bom, vamos lá, vou colocar em primeira imagem na tela, a primeira imagem tá aí. A primeira coisa que a gente pode perceber é por essas linhas amarelas, a marcação individual do PSG. Olha bem como cada jogador tem o seu jogador determinado, né? Então ele não pode abandonar aquele jogador. E isso vai fazer com que esse jogador do Lyon que recebeu a bola do goleiro aqui, o zagueiro, que está nessa primeira fase de construção, faça o passe aqui, e vai ter mais dois jogadores aqui, até um atrás do outro, né? Mas um deles, inclusive, é quem faz o apoio frontal, que é o pivô para o jogador que vai dar a opção de passe aqui, que não é esse zagueiro, né? O volante. Bom, daí ele vai fazer esse apoio frontal, né? E essa marcação individual vai fazer com que o Marquinhos quebre a última linha para perseguir esse jogador. E assim o Paredes vai abandonar o Paquetá, que era quem, lá na primeira imagem, eu vou pôr aqui ela de volta, tá aí? Olha bem aqui o Paredes com o Paquetá. Ele vai fazer com que o Paredes saia do Paquetá para reestruturar essa última linha. Então aí já houve uma descompensação nessa marcação individual, porque o Paquetá acabou ficando livre. E bom, daí agora passando para a próxima imagem, o jogador faz o apoio frontal pro Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães faz o passe pro jogador que está colado na última linha ali, no outro zagueiro do PSG. A gente já pode observar que o Paredes recompondo, né? Fazendo a função que esse outro jogador teria, porque ele era o zagueiro da esquerda e o Marquinhos o da direita, né? A bola vai entrar nele aqui conforme mostra a linha azul, né? E ele vai fazer também o pivô, o apoio frontal pro Paquetá, pro Bruno Guimarães, que não vai conseguir dominar a bola de primeira. Ele vai dar uma enrolada ali, porque tem muitos jogadores do PSG em cima dele, mas ele vai conseguir ter a bola no pé esquerdo, que é muito importante ressaltar isso. O Bruno Guimarães é destro, e ele mostrou ambidestria nesse lance, que ele consegue fazer um belo lançamento na profundidade pro Paquetá com a perna esquerda. Muito interessante. O Bruno Guimarães vem jogando muito bem, inclusive, né? E o Paquetá vai atacar as costas, vai atacar a última linha, né? Ele vai acabar fazendo ali a corrida
nas costas da última linha, na profundidade, né? E bom, ele vai acabar recebendo a bola e olha quantos jogadores do PSG tem ali. 1, 2, 3, 4 em volta ali do Bruno Guimarães, né? Pra fazer essa, que não seria pressão pós-perda, porque o PSG não perdeu a bola, mas faria essa pressão, né, para que o Bruno Guimarães não consiga fazer essa inversão, esse lançamento para o Paquetá acabar saindo na cara, aqui como nessa próxima, ele tem um espaço, né, porque não tem muitos jogadores em cima dele, porque ele estava atacando uma linha que estava meio desestruturada, né, e ele vai acabar saindo aqui, vamos olhar aqui, e ele vai bater de direita e fazer o gol. O gol não saiu de contra-ataque, mas dá para relacionar, porque o PSG está num bloco mais alto e o Lyon usa os mesmos conceitos que usava no contra-ataque, né? De acabar fazendo essa inversão do lado que está mais pressionado pro lado que tem menos jogadores do PSG, né? Que está menos povoado, que o jogador, seja o Dembélé, que era o atacante pelo lado esquerdo, ou o Paquetá pelo lado direito, atacasse as costas, a profundidade da última linha, né? Bom, e como eu já disse aqui, o PSG tinha bastante dificuldade em produzir, tinha bastante dificuldade ofensiva, com o Lyon marcando nesse 5-3-2, e daí quando um time está marcando, fechando os espaços, marcando com um bloco mais baixo, você tem que ter mobilidade, você tem que oferecer apoio ao portador da bola, justamente essa mobilidade para mover as peças e esse apoio para o passe sair, e daí a jogada progredir, né? Então é isso mesmo que o Mbappé faz aqui, eu vou pôr a imagem aqui, olha aqui. Bom, a bola tá com o Verratti, o Mbappé ele vai dar o apoio pro Verratti, ele vai fazer a movimentação, ele estava colado na última linha, ele vai fazer essa movimentação para sair, dar esse apoio, essa opção de passe pro Verratti, olha aqui a forma geométrica vermelha, tá o Mbappé, e a linha aqui amarela representa a linha de 5 do Olympique do Lyon, né, me desculpa. E daí esse jogador que está marcado como 2, ele vai sair junto com o Mbappé, o que vai gerar um espaço nas costas dele, que é esse círculo branco, que tá atrás dele, vai gerar esse espaço para um jogador conseguir atacar essa profundidade, né? Esse espaço que foi gerado pela movimentação do Mbappé e ele ter dado apoio para o Verratti, que era o portador da bola. Bom, daí a gente passa aqui para a próxima imagem, o Mbappé vai ter tirado ele, você pode observar bem ali como ele se desgrudou da linha defensiva, com essa linha vermelha ali que tem entre ele e a linha defensiva, que se tornou uma linha de 4, mas tem um buraco ali, ela não está compensada, até porque é tudo muito rápido, o lance está acontecendo muito rápido e ninguém consegue se recompor tão rápido assim, né? E bom, daí o Mbappé vai fazer o passe na profundidade para o jogador do PSG que vai atacar esse espaço que está demarcado como branco aqui, né? O menino, que é o menino que entrou, o menino da base do PSG, ele vai atacar o fundo aí para receber a bola. E como o PSG está fazendo uma marcação zonal, acaba que o volante ali o meio-campista do Lyon, ele acaba não acompanhando o jogador, porque ele não é uma marcação individual, então ele acaba não percebendo e não acompanha o jogador que vai acabar infiltrando, ele vai ter espaço. E o Boateng, que é o primeiro defensor ali, que é o defensor do meio, né, da linha de 3 zagueiros, ele vai ter que compensar essa entrada nesse atacante do PSG, para fechar a opção dele chutar no gol ou tentar impedir um passe, né, para fechar o jogador, basicamente. Daí vai ter que haver toda uma compensação nessa linha do PSG. Então aí já fica dificultada a marcação de quem está do lado oposto, que é o Kehrer. Aqui ele vai conseguir acabar ficando livre e a bola vai chegar nele, como vocês vão ver. Mas olha que o Kehrer está circulado como amarelo. E essa compensação vai fazer com que ele acabe sendo marcado e esse jogador, que é o último da linha defensiva do Lyon, acabe não estando como referência, né? E tendo que acabar se grudando se eu não me engano, ao Icardi. Bom, e daí o outro jogador do PSG vai fazer a entrada aqui, ó. A próxima imagem, a gente já olha o Boateng lá naquele outro jogador. O outro jogador que estava no Icardi vai fazer a compensação no Xavi Simons, né? E esse outro jogador vai fazer a compensação no Icardi, o que faz a bola chegar no Kehrer totalmente limpa e que ele conseguir finalizar. Se essa compensação não tivesse acontecido, ia acabar que o outro jogador ali, o ala esquerda do Lyon, ia conseguir acabar impedindo a bola de chegar no Kehrer, né? Mas olha aqui, o passe está demarcado pela linha
azul, e o Kehrer tá livre aqui. A gente pode ver que não tem ninguém fazendo essa marcação do Kehrer, né? Ele tá bem sozinho e vai conseguir chegar finalizando aqui na próxima imagem. Olha aqui, daí o jogador até tenta se recuperar dando um carrinho, mas acaba que não adianta porque ele já foi atraído pelo Icardi, né? Já foi atraído pela esse reencaixe que a zaga do Lyon tem que fazer por essa quebra da última linha, a entrada do jogador do PSG na profundidade, o Lyon, o Boateng indo em cima dele, e daí os outros jogadores tendo que se reajustar ali na marcação também, que gera lá no ala do lateral, né, porque acaba que eles jogavam numa linha de 4, numa de 3, mas ele parece bastante um ala, porque os laterais do PSG se adiantam bastante em campo e dão bastante amplitude, então parece até como ala, como eles chegam na área, no lado oposto, e ele acaba fazendo essa finalização aqui livre, sem nenhuma obstrução no chute dele, e ele acaba marcando o gol, empatando o jogo com o PSG, um jogo que o PSG tinha bastante dificuldade em produzir ofensivamente. Mas é isso, valeu, falou e até mais.